Bom dia, amados irmãos e ouvintes. Bom dia, amada igreja. A paz do Senhor Jesus aí para todos os irmãos e ouvintes inscritos em meu canal e aqueles que também não são inscritos, né, irmãos? Porque o meu foco não é inscritos, não é divulgação, mas sim é alma. Santificação e edificação da igreja. Irmãos, vou dar uma breve palavra aqui, amém? Para edificação da igreja, amém? A palavra de Deus fala, né, irmãos, em Coríntios 12, Coríntios 13, se nós formos ler a respeito dos dons do Espírito Santo, a Bíblia vai mostrar que os dons do Espírito Santo, eles servem para edificação da igreja, edificação espiritual do povo de Deus, né? Os dons do Divino Espírito Santo, né, ele é muito usado para poder nos alertar de algo, né, de um pecado que está em nossa vida. Ele é muito usado, né, irmãos, para um despertamento da igreja, por exemplo, a profecia. Nós vamos ver também o dom da palavra, né, que é um dom que eu acho maravilhoso, né, o dom da palavra. O dom da palavra é aquele que o Espírito de Deus nos dá sabedoria, revelações da palavra de Deus, aonde nós lemos ali os capítulos, onde nós lemos os capítulos e versículos da Bíblia, e o Espírito Santo de Deus nos dá um discernimento maravilhoso, né, irmãos? Abre aquele leque assim, que até mesmo nós, quando estamos pregando, ficamos impactados. Por isso que quando eu faço live, pregações gravadas em cultos a livre, e eu gravo essas pregações, sempre que eu tenho disponibilidade, eu preocupo em ouvi-las 2, 3, 4 vezes, se necessário for, porque elas me edificam muito, porque ali não falo eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. E muitas coisas que saem da nossa boca, irmãos, nós temos que ser sinceros, quem é pregador da palavra, muitas das vezes nós não praticamos aquelas coisas que pregamos. Aí nós vamos ver o quão falho, miserável e pecador nós somos, aí nós vamos se arrepender, se humilhar, se envergonhar, ficar constrangido daquele mal sobre a nossa vida, aquele pecado, aquela falha. Aí nós vamos pedir a Deus misericórdia, vamos pedir a Deus perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos chorar, implorar ao Pai. E como o Pai é misericordioso, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoará de toda falha e de todo pecado. É por isso que João, né, no Evangelho de João, ele fala, é bom que o homem não peque, mas se o homem pecar, ele tem Jesus Cristo como advogado. Amém? Mas nós sabemos que para todo pecado tem suas consequências, né, irmãos? Para toda ação tem sua reação. Então, por isso que é bom que o homem não peque. Portanto, sejamos vigilantes, né, igreja, a todo tempo, mantendo-nos em orações, né, irmãos, em espírito e na meditação da palavra de Deus, para nós crescer no conhecimento e na graça e na comunhão com o Espírito Santo. Igreja, então falando sobre os dons, né, deu para nós entender mais ou menos o que é o dom, irmão Márcio, o que é dom? Os dons, para que servem os dons, irmãos? Os dons, ele não caracteriza o indivíduo, sabia? O dom, ele não te dá uma característica. Vou fazer um exemplo para os irmãos profissional. Por exemplo, tá aqui, estou fazendo uma prateleira. Nunca fiz, né? Nunca tinha pegado nesse arado aí para fazer. Então, o que acontece mais ultimamente, quando eu comecei a mexer com essa loja aqui, eu orei muito a Deus, né? O Senhor Deus já tinha revelado que ia me dar outra loja, etc. Então, eu orei muito a Deus e falei, Senhor, eu não tenho condições de estar pagando um profissional. Mas eu queria uma coisa bonita, Senhor. E ali, né, irmãos, fui pedindo a Deus sabedoria. Então, o Santo de Deus me deu o dom. Eu não sou marceneiro. Tá vendo esse teto aqui de madeira, né, irmãos? Esse teto aqui de madeira, ó, ele, né, irmãos, quem faz esse trabalho é o marceneiro. Mas eu fiz esse trabalho e todos ali que trabalham com madeira, carpinteiro, marceneiros, os profissionais que trabalham com forro, me elogiaram, né, pelo capricho, me elogiaram pela perfeição do trabalho. Mas se eu sair para procurar um serviço lá no Cine, como marceneiro, eu não vou conseguir esta vaga, porque eu não, irmãos, preencho o perfil de um marceneiro. Eu não tenho, né, irmãos, na minha carteira profissional, a profissão de marceneiro. Não tenho experiência.
Então, às vezes eu vou chegar lá no contratante e querer falar com ele, não, mas eu sei fazer o serviço. Ele falar, uma coisa é você saber, outra coisa é você ser, né? Então, por exemplo, esse forro de PVC também eu nunca tinha feito, né? Deus me deu sabedoria, eu fiz. Ficou ótimo. Algumas pessoas até interessou em me contratar para fazer o trabalho, mas eu não trabalho com forro de PVC, ou seja, eu não sou profissional, né, irmãos, de fazer rebaixamento de teto, mas Deus deu sabedoria. A elétrica também, né? A elétrica eu nunca tinha mexido assim também. Aí, ó, tá vendo? Fiz ali tudo revezadinho, bonito, uma parte acendendo, outra apagando, para ter uma certa economia. Essas vitrines de vidro também eu nunca tinha mexido, né? Tem os montadores, os profissionais. Eu já tinha essas vitrines, porém elas eram montadas, né, irmãos? Assim, de forma em pé, né, igreja? E agora coloquei elas aí na horizontal. Elas eram vertical, coloquei na horizontal. Então, o que que acontece? Então foi sabedoria, é um dom que o Senhor Deus está me dando. Assentei cerâmica, mas não sou pedreiro, né, igreja? Cerâmica que despiso eu que assentei, né? Você vê, uma loja grande, em média 12 metros de piso, e assentei. Então, fui elogiado por muitos profissionais. Não, que é isso, cara, você pode trabalhar de pedreiro tranquilo. E agora eu estou fazendo essa prateleira aqui, quando estiver pronta eu vou mostrar para os irmãos. Mas quem faz esse tipo de trabalho aqui é o marceneiro, né, igreja? Mas eu orei e pedi a Deus sabedoria, ele está me dando, tá vendo? Ó, tá ficando acabamentinho bonito, ó. Tá vendo? Aí tá acabando ainda, falta acabar, tá um monte de material que está sendo usado, tá vendo? Aqui, ó. Então, irmãos, e tem várias outras coisas que eu sei fazer, mas só que é dom, né? Pode ver quando a pessoa ele não sabe trabalhar com algo, ele não é um profissional daquela área, e ele faz aquele trabalho, a pessoa fala, não, o cara tem um dom, nossa, ele tem um dom, você viu só? Então, irmãos, dom não qualifica o indivíduo. Então, para a igreja entender melhor, irmãos, que nos dias de hoje o que tem de pessoas, irmãos, em nosso meio, usando os dons de Deus como bengala, para poder se mostrar algo que não é. Uma coisa é você ter o dom e ter a humildade de reconhecer o que você é, o que você não é. Por exemplo, eu posso ter o dom de fazer essas coisas aqui que Deus me deu sabedoria, mas eu não sou marceneiro. Então não adianta eu querer falar para as pessoas que eu sou marceneiro, que eu não sou. Porque quando eu for posto à prova, não vai sair de mim, né, irmãos, o perfil de um marceneiro. Quando começarem a me cobrar, chamar a atenção, quando vier os desafios que o marceneiro encara na marcenaria, em áreas mais específicas, em trabalhos mais específicos, mais modernos, mais sofisticados, eu não vou ter aquela qualificação, aquele preparo, porque uma coisa é ter o dom, outra coisa é ter o preparo, uma coisa é ser. Então nós vemos, igreja, que os dons do Espírito Santo de Deus, eles servem para a edificação da igreja. A palavra de Deus fala que os dons, né? Paulo fala através do Espírito Santo, que os dons de Deus eles são irrevogáveis. Sabe o que é isso? Às vezes você está aí na sua igreja e você fala, gente, mas essa irmã ela fala mal de todo mundo e chama por revelação. Esse homem ele cobiça a mulher na rua, veja passando mulher seminua perto dele, ele até quebra o pescoço para olhar, mas ele expulsa demônio com autoridade. Gente, que isso? Esse homem ele é divorciado e casou de novo, mas ele tem uma autoridade para pregar. Ele prega muito bonito. Às vezes você vai olhar para uma irmã ali, toda pintada, né? E usa aquela autoridade, você está passando na rua, ela expulsando ali um espírito maligno. Deus abençoe. Ela pregando a palavra ali de Deus, numa autoridade, né? Às vezes te entrega uma revelação, uma profecia, até Deus mesmo falando. E você olha assim e fala, gente, mas ela está de maquiagem, ela está pintada. Será que é Deus? Então, para nós saber se é Deus, é o que a Bíblia fala, põe à prova os espíritos. A Bíblia não manda nós julgar o profeta, mas sim a profecia. Mas Deus fala assim, eu não julgo o profeta, mas sim a profecia. Provar e ver se o espírito é de Deus. Né, irmãos? Não quer dizer que ele habita ali na pessoa, mas ele pode se apoderar da pessoa por um momento, assim como ele se apoderou daquela jumenta, né, igreja? Então, é isso aí, igreja, né? Que eu gostaria de deixar de edificação para a igreja. Vamos vigiar, irmãos. Vamos fazer dos dons do Espírito Santo de Deus de bengala, não. Tem o dom do amor, tem o dom da palavra,
tem o dom da profecia, tem o dom das maravilhas, né, irmãos? Dos prodígios. Mas só que nós temos que ver que o melhor dom que tem, o maior dom é o do amor, ao qual a palavra de Deus fala que ainda que eu pegue os meus bens e reparta com os pobres, ainda que eu lance o meu corpo ao fogo, né, irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, profetize e tenha fé suficiente de remover um monte de um lado para o outro, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, nós vemos que pela fé as pessoas conseguem também invocar sinais, prodígios e maravilhas sem ter o Espírito Santo de Deus. Então, não se engane você, minha irmã, meu irmão, que expulsa demônios, que cura enfermos no nome de Jesus, que opera grandes sinais, prodígios e maravilhas. Não pensa você porque você prega bonito, expulsa demônio, porque você louva bonito, porque Deus te usa nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, que você está agradando a Deus, porque dom não salva ninguém. Então, igreja, o dom, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta para manuseio, mas só que o que vai caracterizar o indivíduo é o compromisso dele. Então, por exemplo, está um carro, um caminhão de lixo. O caminhão de lixo para ali para fazer a coleta, né? A coleta sanitária, a coleta de lixo. Aí, eu estou passando ali na rua, eu tenho força física, eu vejo ali os gari ali pegando aquele monte de lixo jogando dentro do caminhão. Se eu querer parar lá e começar a jogar os lixos dentro do caminhão, eu posso jogar tranquilo, né? Eu vou conseguir fazer. Mas se de repente vier algo mal ali e provocar um acidente, todos nós vamos ser socorridos. Mas quando a empresa coletora de resíduos, né, for verificar, eles vão ver que um dos acidentados não é funcionário da empresa, não é profissional. Ah, mas ele também estava coletando o lixo, jogando no caminhão, mas ele não é o profissional. O meu nome não vai estar nos registros da empresa. Eu não passei na prova, eu não passei no selecionamento, eu não passei nas provas para poder exercer aquela função, eu não me qualifiquei para exercer aquela função, eu não me dispus, eu não tinha compromisso com aquela empresa. O dia que eu queria ajudar, eu ajudava, o dia que eu não queria ajudar, eu não ajudava, porque eu estava fazendo a minha vontade e não a vontade da empresa. Então, assim, tem muitos entre nós, nos dias de hoje. Eles estão fazendo a sua vontade, mas não a vontade de Deus. Eles até sabem fazer o que é bom, o que é agradável, mas eles preferem praticar o mal. Eles preferem praticar aquilo que não provém de Deus. Assim também, igreja, para os irmãos entenderem melhor, por exemplo, aqui está o meu comércio, Deus livre e guarde, me vem um ladrão ali para me assaltar. Eu, como cidadão brasileiro, né, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina se alguém te tomar algo, não demande, né? Mas, pela Constituição brasileira, para fazer uma espécie de ilustração, pela Constituição brasileira, se vier aqui um ladrão na minha loja, ou em qualquer local que eu estiver, ele tendo armado ou não, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de dar ele a voz de prisão. Pela Constituição, você tem o direito de imobilizar aquele cidadão, né, até a chegada da polícia, ou até mesmo colocá-lo dentro de um carro e conduzir até uma delegacia. Todo cidadão brasileiro tem esse direito, ele pode dar a voz de prisão, se alguém for pego num ato. Assim também faziam os fariseus, né, quando pegavam alguém num ato de adultério ali, um ato pecaminoso, eles mobilizavam aquela pessoa e levavam até as autoridades competentes para poder, né, dar a sentença devida para aqueles homens. Então, nós como cidadão brasileiro também pode, mas só que tem a diferença. Suponhamos que entra um ladrão aqui e a polícia já está perseguindo ele, e eu vou lá imobilizar ele, chegam os policiais e esse homem está armado. No que esse homem está armado, ele começa a efetuar disparos simultâneos, ele afeta eu com tiros e mais 2 ou 3 policiais dando exemplo. Chega aqui, o SAMU vai socorrer todo mundo, as próprias viaturas, nós vamos ser levados para o mesmo hospital, mas na hora de ter o ressarcimento do Estado, quem vai ter essa cobertura maior do Estado vai ser os policiais, porque eles são os profissionais qualificados, eles participaram do concurso, eles se prepararam, eles passaram na prova e foram aprovados, né? Fizeram a prova e foram aprovados.
né, irmãos? Então, eles têm aquele compromisso, eles vivem para aquilo, estão dispostos a morrer por aquilo, eles abrem mão de qualquer coisa para exercer essa função deles. Então, eles vão ter todo o respaldo do Estado. E se algum deles vier morrer nesse assalto, igualmente a mim também morrer nesse assalto, o que acontece? A esposa deles vão se tornar pensionistas, né, pelo Estado, e a minha não. Mas, espera, ele morreu na mesma situação que os policiais, fazendo as mesmas coisas. Sim, mas só que eu não era um profissional. Eu não era um servo do Estado. Eu não obedeci às regras, eu não participei do concurso. Eu não tenho meu nome escrito lá nos registros de profissional da segurança. Eu não passei nas provas, né? Eu não me dispus a ser provado. Eu resisti tudo ali que a justiça impõe para a pessoa se tornar um soldado. Mas, porém, eu quis exercer a função de soldado. E ambos foram feridos, porém, aqueles soldados que verdadeiramente trabalhavam para o Estado tiveram os seus direitos, né, resguardados pelo Estado. E eu não, pelo fato de eu ter só ali me envolvido naquela situação, né, irmãos, não vou ter respaldo nenhum do Estado. Então, igreja, assim são muitos entre nós, não são soldados de Cristo, não têm um nome escrito no livro da vida, não passaram na prova, nem querem ser, nem foram aprovados, né? Se acovardaram, não têm um nome escrito no livro da vida, não servem a Deus, não estão dispostos a morrer por amor de Cristo, não estão dispostos, né, a perder a vida por pregar o Evangelho, abrir mão do conforto, de tudo, da família, para seguir Jesus, mas também querem, né, igreja, serem vistos como soldados e exercer a função. Mas estão despreparados, não têm as armaduras do Espírito Santo de Deus, que está lá em Éfeso 6:10. Então, quando os dias maus chegam e vêm, essas pessoas são bruscamente feridas, em muitos casos perdem a vida e a salvação de suas almas. Então, você que está em nosso meio, você, minha irmã, meu irmão, que profetiza, que expulsa demônios, que cura enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo, que opera grandes sinais e maravilhas, está com a agenda lotada, examina a si mesmo. Será que seu nome está verdadeiramente escrito no livro da vida? Será que você está preparado ou está disposto a morrer por amor de Cristo Jesus? Ou será que você só está usando os dons, mas não é, né? Não é um servo de Deus, não é um filho de Deus. Você está aí entre nós, mas não é dos nossos. Muitos falam, eu fui 30 anos da IPDA, eu fui 25 anos, eu fui tantos anos da congregação que está no Brasil, eu fui 40 anos da Assembleia de Deus, eu fui 50 anos da Universal, mas de Jesus, você foi quanto tempo? Será que você foi algum dia filho de Deus? E tem muitas pessoas, igreja, que está entre nós, mas não foi Deus que enviou. A palavra de Deus fala que o joio e o trigo vai caminhar junto. Na mesma seara vai ter o joio e o trigo. Só que a diferença é que o trigo é aquele que recebe as palavras de Deus e a obedece. Aquele que foi semeado pelo Espírito Santo de Deus entre nós. E os joios são aqueles enviados por Satanás, que chega na igreja querendo casamento, noivado, namoro, querendo cura divina, prosperidade, mas não quer nada com Deus. Então fica ele fermentando a igreja. Ultimamente, estava conversando com o irmão Douglas ontem, e eu meditando, falando agora, as igrejas estão parecendo um restaurante. Você passa a ver os comunicados, o cardápio de oferenda lá, de oferecimento. Venha para o grande culto de isso e aquilo, né? Com o pregador, suponhamos com o pregador Antônio Oliveira, um homem muito usado nos dons do Espírito Santo de Deus, o qual o Senhor opera grandes sinais, prodígios e maravilhas através da vida dele. Um homem que, pelo poder do Espírito de Deus, cura. O homem que, pelo poder do Espírito Santo de Deus, expulsa demônios. Aí você vê lá, né, o cartaz está assim, venha receber a sua cura, a restauração do seu lar e da sua família e a prosperidade e a porta aberta. Mas você não vê a placa, venha ouvir uma palavra de salvação para que o Espírito Santo de Deus venha te quebrantar e que você venha se arrepender de seus pecados e herdar o reino dos céus juntamente conosco. Então, hoje em dia, as igrejas, os homens, estão voltados mais aos dons do que à servidão a Deus.
do que se tornarem escravos de Cristo. Porque o povo está preocupado em multidões. O povo está preocupado com a fermentação da igreja. Irmãos, o homem está querendo ser visto demais. Será que, por exemplo, se eu fizer esse canal no YouTube, se eu posto essas pregações aqui, é só para ter um vídeo no YouTube? Deus não recebe. Se eu faço culto ar livre só para filmar, tem pessoas que falam assim, eu tenho que fazer uma pregação, me postar no meu canal. Aí eu tenho que fazer uma visita, já está assim agora. Eu tenho que fazer uma visita para postar no meu canal. Ou seja, estão fazendo as coisas igual o fariseu, para serem vistos pelos homens. Aí eu tenho que fazer uma doação para me postar no meu canal, para o pessoal ver que eu sou bonzinho, que eu sou boazinha. Eu tenho que orar para algum endemoniado para cair aqui na frente da câmera, para as pessoas verem que eu tenho poder, que eu expulso o demônio. Então, irmãos, nós vemos pessoas fofoqueiras no YouTube, dentro da igreja, na rua, expulsando demônios. Isso aí não te faz diferente de ninguém. Nós vemos pessoas contendeiras, irmãos, sem testemunho, vaidosas, sensualizadas, profetizando e acontecendo. E não é por demônios, não, pelo Espírito mesmo de Deus, porque os dons são irrevogáveis. Nós não temos que julgar essas pessoas. A Bíblia fala que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Mas só que nós vemos, e então pode ver aí que você vê irmão que fala mal de irmão e todos eles expulsam demônios. Quem Deus está certo, se for pelos sinais? Então, pelos sinais você não descobre quem é o falso profeta. Pelos sinais você não vai descobrir quem é os falsos mestres. Você não vai descobrir quem está aí por vanglória, por vaidade. Que pelos sinais, os mesmos sinais que o Filho de Deus opera, o filho do diabo também opera. Aí nós vemos lá no deserto, Moisés, né, irmãos? A Bíblia mostra que Moisés lançou o seu cajado ali e transformou em serpente. Os magos foram lá também, lançou o cajado e transformou em serpente. Então nós vemos ali eles operando sinais idênticos, imitando os sinais de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que muitas pessoas vão na igreja para buscar cura, mas muitos vão na Umbanda e são curados, aí no catolicismo é curado. Então, igreja, pelos sinais, ninguém vai discernir quem é, quem não é. Então é por isso que Jesus falou, pelos frutos conhecereis. E fruto não é obra, tá vendo? Quando eu concluir essa obra aqui, quem não conhece a minha história, a minha vida, e quem não viu fazendo, vai pensar que foi um marceneiro que fez, ou um carpinteiro, porque vai ficar bem semelhante, vai estar idêntico, e principalmente se essa pessoa não for um profissional da área. Agora, se for um marceneiro, vai falar, não, isso aqui não é um marceneiro, não. Se fosse um marceneiro, ele ia usar não sei o que lá mais, ele ia usar essa ferramenta aqui, ele ia dar um acabamento mais sofisticado, ele ia pôr esses parafusos embutidos, ia jogar um pó de serra, ia dar uma lixada, dar uma vernizada, ia fazer isso e aquilo. Aí o profissional mesmo vai ver aquele monte de defeito, porque ele tem os olhos abertos para isso. Mas o leigo não, o leigo vai olhar e falar, não, ficou perfeito, hein? Mas quando é alguém que conhece, vai ver aquele monte de defeito. E assim é nos dias de hoje. O homem que é espiritual, irmão, ele não fica impactado pelas obras, mas ele sabe que é pelos frutos que o conhecereis. Quando Jesus falou que é pelos frutos que nós vamos saber quem é quem, igreja, é porque os frutos do Espírito Santo não dá para você imitar. As obras você imita. Você consegue imitar um pedreiro trabalhando, um cantor, você consegue imitar um pregador, você consegue imitar as línguas estranhas, você consegue imitar uma profecia de Deus, você consegue imitar muitas coisas, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você consegue imitar. Agora quer ver você imitar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito você não consegue, porque os frutos do Espírito ele vai exalar na hora que você é posto à prova. É na hora que Jesus falou lá, ó, tem cara de crente, né? Mas cuidado com os lobos devoradores, que chegam até a vós como ovelhas, né? Em pele de cordeiro, porém interiormente são lobos devoradores. Coloca neles uma cinta pelo meio e aperte-o, para ver se não sai dele uma víbora. É nessa hora, é na hora que você é afrontado, que nós vamos saber o que tem dentro de você, de mim. É na hora que nós somos perseguidos sem causa alguma, somente pelo amor de Cristo Jesus, que nós vamos ver o que sai da minha boca. Então, irmãos, os frutos do Espírito não é fazer visita, não. Eu vejo muitas pessoas no meu canal, por que você não... a palavra de Deus fala que pelos seus frutos conhecereis. A obra do irmão fulano é boa, a obra da irmã ciclana é boa.
Irmão, não é pela obra, não. A obra que um pedreiro faz, eu consigo fazer, mas só que eu não sou pedreiro. Eu consigo imitar um pedreiro. Tá vendo? Eu pus um forro de PVC aqui, eu não sou profissional que põe forro de PVC, faz rebaixamento de pedra. Porém, também fiz. Então, igreja, tem muitos homens que não são maridos, mas eles conseguem imitar o marido. Mas é na hora que a situação aperta em casa, que a mulher vai ver que ele nunca foi um homem de verdade, nunca foi um marido. Muitos conseguem se passar por bons filhos, mas na hora que a polícia chega com o filho algemado em casa, que a mãe vai ver quem é o filho dela, que o pai vai saber. Então, irmãos, é isso, amém? Então a palavra de Deus fala que o joio e o trigo vai caminhar junto. E o joio e o trigo têm uma semelhança muito idêntica. E somente o cefeiro que sabe quem é o joio e quem é o trigo. Ele sabe o que ele plantou? Não. Você tem uma horta na sua casa e você planta ali umas hortelã, e se for alguém lá que não conhece hortelã, e se você não podou ali, não deu uma manutenção na sua horta, a pessoa vai chegar ali e vai querer arrancar tudo junto, porque ele não sabe o que é mato, o que é hortelã. Mas você sabe o que você plantou. Então, se é uma pessoa for limpar, você fala, não mete a mão não, porque tem umas coisinhas que eu plantei e você não conhece. Até parece que não vale nada, até parece que não presta, mas só que é um remédio muito importante e é meu. Não toca não, deixa que eu limpo. Então é isso que Deus está falando, que o joio, quem vai tirar o joio do meio da igreja é o próprio Deus, porque eu não sei quem é joio, talvez eu seja um joio e estou me achando um trigo, né, irmãos? É igual tem muitos irmãos e muitas irmãs nos dias de hoje, eles estão sendo castigados por Deus e falam que estão sendo provados. Ah, Deus está me provando, não, irmão. A Bíblia fala em Apocalipse 3,19 que eu provo e castigo a todos quanto eu amo. Provação é para homens igual Jó, servos fiéis, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó foi provado. Mas Davi, quando estava lá adulterando, mandou matar Úrias, ele foi castigado. E quem é castigado, geralmente o que perde não é devolvido. Você viu lá, Davi não teve nada que perdeu devolvido. Teve o reino dividido, os filhos que perdeu, porque quem é castigado perde muitas das vezes e não é ressarcido. Mas só que quem está passando por prova é diferente. Provação é para você subir mais um nível, mais um degrau, para você alcançar algo melhor na sua vida. Você vai fazer uma prova de um concurso público, você vai se tornar um profissional se você for aprovado. Você vai melhorar o seu salário, suas condições de vida, né, sua vida profissional. Então é isso, amém, igreja? Os dons, irmãos, não te qualifica como homem e mulher de Deus, não me qualifica. Falar bonito, expulsar demônios, profetizar, né, irmãos, não qualifica. Porque quem tem o fruto do Espírito Santo, ele não mostra. O fruto não dá para me mostrar o fruto. Ele simplesmente brota em mim. Diante de uma situação, ele vai brotar em mim. Diante de uma situação que todo mundo espera eu dar pancada, aí eu vou liberar o amor. Diante de uma situação que todo mundo espera eu dar a revanche, eu vou demonstrar o amor. E não para mostrar para o homem, isso é automático, é voluntário, involuntário, né? Não é você que se dispõe a mostrar o fruto do Espírito, é o que está dentro de você que vem para fora. Assim como alguém vai te apertar, como diz Jesus, te pôr à prova, e vai sair de dentro de você uma víbora, assim alguém vai te apertar também e vai sair de dentro de você uma pomba, uma água limpa que jorra por toda a vida, né? Que é os frutos do Espírito Santo, amém? Então, dom é uma coisa e servo é outra, né, irmão? Servo é uma coisa e filho é outra ainda, amém? Então, irmãos, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Assim diz o Senhor Jesus, amém? Então, portanto, orai e vigiai, porque ninguém sabe o dia e a hora que o Filho do Homem virá buscar a tua igreja, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ficam todos aí na gloriosa paz do Senhor Jesus. E vocês, irmãos, que disponibilizarem ouvir este áudio, eu gostaria de convidar, né, os irmãos a ouvir uma pregação que foi gravada sobre o terraço da minha casa, um culto ar livre, né? Vocês vão ver a foto assim de várias casinhas, assim, uma vila, né? Esqueci o título que está lá agora, mas é culto ar livre, né, igreja? Aí vocês ouvem lá, irmão, foi uma palavra tremenda que o Santo de Deus deu para pregar aqui no bairro esses dias.
Santo Deus falou muito, né? Eu mesmo já ouvi 3 vezes aquela pregação, foi tremenda, foi muita bênção. Então, os irmãos sentidos de Deus, ouve lá, né? Tem essa daí que foi uma bênção e tem uma outra também, que foi um culto livre feito lá no Cruzeiro. O título da mensagem é A Mesa Já Está Pronta, né? Um culto livre na porta da igreja que foi feito lá. Foi uma mensagem linda, irmãos, né? Onde o Santo Deus falou tremendamente para a glória de Deus. Então, Deus abençoe a todos e fique em paz em nome de Jesus. Quando estiver pronta aqui a prateleira, eu vou mostrar para os irmãos, né? Que o dom dá para imitar o profissional. Mas na hora que é posta a prova, aí vai ver que de profissional não tem nada. Ou seja, vai ver que não é aquilo que demonstra ser. Amém? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.